As pessoas têm que me ver, porque o júri é quem está em casa, tem que haver coragem. Olá, olá! Estamos de volta para mais uma temporada do Igualmente, o videocast da IKEA sobre diversidade, equidade e inclusão. Neste primeiro episódio vamos falar sobre como podemos ser pessoas mais positivas em relação ao corpo em que habitamos ou aos corpos com os quais nos cruzamos, quando estes estão para além da norma. Mas o que é isto da norma? Quem é que a define? Como é que nós, enquanto sociedade, continuamos a sustentar estes estereótipos que nos limitam, que nos dificultam um bocadinho as nossas relações, as nossas vivências? É um tema com pano para mangas, por isso vamos arregaçá-las e mergulhar nas experiências e nas vivências das nossas convidadas e convidado. Hoje tenho comigo o ator e palestrante motivacional Paulo Azevedo, a Teresa Durão, presidente da Dress for Success Lisboa, uma empresa que há 12 anos empodera mulheres para a sua autossuficiência financeira, e ainda a Telma Rancheiro, que faz parte da equipa de recrutamento da IKEA. Olá, bem-vindos, bem-vindas. Obrigada. E se calhar devolvo-vos estas perguntas que fiz aqui no lançamento deste podcast. O que é isto da norma, dos corpos normativos, do corpo ideal? Como é que chegamos a este lugar de padronizar um modelo ideal, não é? Como é que nós, enquanto sociedade, ainda que não haja uma conversa direta sobre tens de ser assim ou tens de ser assado, todos nós sabemos que há um ideal, um tipo de corpo que é mais apetecível, que interessa que todos nós queiramos chegar a esse lugar. Como é que tu vives e vês e percepcionas isso de uma forma muito, muito intensa, sabes? Porque o mundo da televisão é um mundo onde existe esse estereótipo perfeito da pessoa bonita, e como o primeiro ator com deficiências tão vincadas, ou quadriamputado, começou a ir fazer uma novela, a entrar na ficção, foi um bocadinho virar o mundo ao contrário, porque deixou de existir naquele momento aquela imagem completamente perfeita. E o meu objetivo a partir daí tem sido que tu te esqueças um bocadinho das limitações que eu tenho, ou que subas o teu olhar e me olhes nos olhos, porque quando olhas alguém nos olhos não existe diferença, não existe um corpo bonito ou um corpo com imperfeições, e isso foi um bocadinho o meu objetivo de vida, foi mostrar que o ser diferente não é o sinónimo de ser inferior. Sim. E lutei muito contra isso, não em palco, porque o teatro sempre teve lugar para todo tipo de papéis, mas na televisão passei um bocadinho por essa dificuldade. Entrar, e tu sabes bem disso, Sim. naquele mundo onde existe, ainda hoje existe aquele peso, não é? Aquele Temos peso de ser altos, magros, ter o cabelo liso, como é na moda, de preferência os olhos azuis, sim, claro. Sim, mas em que momento é que tu sentiste pela primeira vez na tua vida, com que idade, é que tu sentiste eu sou diferente dos outros, mais diferente do que muitos outros, e isto é uma questão? Em que primeiro momento é que tu sentiste que estavas condicionado a um lugar ou havia uma expectativa muito redutora em relação a ti? Eu não me senti condicionado a um lugar, porque os meus heróis, a minha mãe e os meus avós, desde muito cedo me mostraram que eu era diferente, mas todos somos. Sim. Então a minha mãe levava-me para a praia todo nu. Quando o mais fácil era esconder-me, levavam-me para a praia todo nu, precisamente para me mostrar ao mundo tal e qual como eu era. Então eu aprendi a crescer com os olhares, a crescer com as frases que me diziam que mais valia a pena não ter nascido, etc. E fortalecia-me nelas, percebes? Eu ganhava forças nessa rejeição que eu sentia, porque sentia, e eu tinha uma estratégia muito engraçada. Quando as pessoas olhavam para mim, eu fazia questão de explicar porque é que eu era assim. Porque se eu não explicasse, aquela pessoa ia para casa com um sentimento de coitadinho ou de pena. E quando eu explicava, aquela pessoa ia para casa esclarecida e dizia, não, ele gosta dele como é. E esse é o primeiro passo, foi o primeiro passo para a minha construção, aceitar-me. E sempre gostaste de ti como eras? Tiveste essa sorte de ter pais que te prepararam para isso, que te empoderaram desde muito novo, mas no confronto com os teus colegas, no confronto nas escolas, que é sempre um lugar também difícil para muitos. Usei não é? muito o sentido de humor, sabes? Era uma arma de proteção, usava muito o sentido de humor. As professoras diziam-me se eu queria falar, punha o dedo no ar e eu confrontava-as no dedo. Onde é que está o dedo? Sim. Era o sentido de humor que começou como uma arma e depois ficou uma característica minha.
mas não, o gostar de ti é uma construção diária até ao resto da tua vida, até ao fim da tua vida. Há dias que eu gosto menos de mim, há dias que eu tenho que me apaixonar de novo por mim. E todos os dias vou gostando um bocadinho mais, um bocadinho menos, e é uma construção, e é uma negociação e constante. é uma negociação, e é uma máquina de um eletrocardiograma, sabes? E disseste que fizeste disso missão quando entraste para a televisão, de uma certa forma dar uma visibilidade a pessoas que não se reconhecem nesse padrão, nesse corpo padrão. Tu tiveste essas pessoas que te inspiraram? Tinhas alguém para quem olhar e, uau, somos iguais? Vias alguém na televisão como tu? Vias alguém em lugares de destaque como Não, tu? o problema é que não via. E eu comecei a fazer teatro muito pequenino, mas tive sempre aquela ambição de chegar à televisão, mas não via ninguém. Sim. Então eu pensava, eu também não vou, se não há ninguém, não vou eu, e tinha muito medo do grande não, sabes? E depois apanhei muitos nãos, muitos, arrisquei, porque tu tens que falhar muitas vezes para venceres, isso é recorrente, e consegui, tive a sorte, essa existe, procura-se também. Trabalha-se muito para ela. E depois percebi que servia um bocadinho de uma abertura de portas, porque depois percebi que há muita gente com corpos especiais, com talentos tremendos, na moda, na música, na coordenação de pessoas, na dança, em todo lado. Só que as pessoas tinham muito medo de arriscarem, porque não viam alguém nessas condições. Não tinham nenhum não exemplo, tinham uma referência nesse aspecto para arriscarem também. Não era normativo. Sim. Não era. A inclusão nos lugares de trabalho, eu acho que acaba por ser muito importante, não é? Porque são lugares de troca, de partilha, de cruzamento de muita gente. Telma, estando tu num lugar de recrutamento de pessoas, de que forma é que tu sentes que estas questões das normas e da não padronização afeta sequer a capacidade das pessoas procurarem determinados trabalhos? Então eu acho que nós podemos olhar para isto como uma reflexão do ponto de vista social. Parece um tema que já foi ultrapassado, mas acho que continua a ser bastante atual e acho muito pertinente continuarmos a falar sobre isto. Porque penso que existe uma grande pressão social para nós pertencermos àquilo que é a imagem normativa, ao corpo perfeito, lá está, como dizias, aos olhos azuis, portanto, àquilo que é a imagem perfeita do ser humano. E acho que manter a ideia de que todos somos diferentes é importante, porque isso traz-nos diversidade. Ao mesmo tempo que nós temos semelhanças, porque todos somos diferentes e de algum modo, em alguma vez na vida nos sentimos diferentes dos outros, e isso pode trazer uma semelhança entre nós, porque podemos partilhar essas experiências. Eu, por exemplo, se for uma candidata a uma posição, vou ser uma candidata normativa, dita normativa, não é? Que não tenho nenhuma deficiência física ou mental, mas também tive algumas diferenças ao longo da vida, dos quais eu posso encontrar pontos de semelhança com outro candidato que se calhar tenha necessidades mais específicas ou algum tipo de deficiência. E eu acredito que existe também o preconceito na cabeça das pessoas, não é? Naturalmente, e também pode haver umas ideias pré-concebidas dos próprios candidatos que têm deficiências ou algumas incapacidades, no sentido de se calhar eu não vou arriscar porque posso não ser capaz, ou se calhar vai haver candidatos que se destaquem mais do que eu porque têm outro tipo de aspecto físico ou visual, e eu acho que nós, enquanto pessoas que recrutamos, enquanto managers que também recrutam, acho que temos também de passar esta mensagem e visão a estas pessoas de empoderamento, de lhes mostrar que elas também têm lugar na parte do recrutamento, de que elas podem perfeitamente participar nos processos de recrutamento, que têm igual oportunidade, pelo menos na IKEA, é assim que nós vemos as coisas e tentamos transmitir esta imagem. Existe igual oportunidade para participar nos processos e para ser selecionadas, tal como todas as outras pessoas, e olhar para elas como seres individuais, como todos os outros candidatos, têm as suas histórias, as suas experiências e a sua diversidade, que nos podem trazer muitas melhorias e também muitos resultados positivos para as equipas. Sim, sei que aqui na IKEA é esse o tom, não é? É esse o mote, que toda a gente possa ter acesso a todos os lugares, e há uma grande preocupação, não só que mulheres, pessoas de outras etnias cheguem a lugares até de decisão e de algum poder,
para serem também exemplos e para trazerem essa tal diversidade de que falavas, que se traduz numa riqueza, não é? Quanto mais pluralidade de opiniões e de experiências, mais ideias nascem e mais coisas podem crescer, mas é algo que vocês discutem e que mecanismos é que vocês têm para irem além de um olhar que muitas vezes não é intencionalmente preconceituoso, mas a nossa sociedade já nos moldou tanto, já entraram tantas imagens pelos nossos olhos adentro do que é que nós devemos pensar, almejar, querer ser. Como é que vocês contrariam essa normalidade do preconceito? Então, eu acho que o primeiro passo é sabermos todos admitir que temos preconceitos e assumirmos isso claramente. Porque eu acho que a partir do momento em que nós temos consciência daquilo que são os nossos pontos de melhoria, nós podemos então trabalhar neles, não é? E acontece-me algumas vezes, não é muito frequente, mas acontece-me algumas vezes e admito ser influenciada pelo aspecto físico e associar certas impressões que eu tive a um estereótipo. Ou alguma... Exato. Associar a uma certa conclusão que não houve bem factos para tirar essa conclusão, mas foi mais umas impressões. E nós tentamos ter este hábito na equipa, que é discutir os perfis com outras pessoas, porque às vezes pode ser uma impressão minha e se a outra pessoa estiver atenta aos mesmos factos que eu lhe estou a expor e disser, olha, de facto eu não tiro a mesma conclusão que tu, então se calhar eu penso duas vezes e ok, estás a ir outra vez pelo caminho dos preconceitos. Portanto, há que ter consciência que nós temos preconceitos e há que trabalhar sobre eles. Eu acho que isso é muito importante. Teresa, a Dress for Success nasceu precisamente para isto, não é? Para trabalhar este lugar não só com as mulheres, da sua autoestima e da sua capacitação, mas também para trabalhar esta ideia da primeira impressão. Não é? Como é que nós fazemos isso a vários níveis? Porque pensando nesta ideia de nos vestirmos para termos sucesso, podemos pensar que é uma coisa meramente externa, exterior, superficial, não é? Uma primeira camada. Mas não é esse o vosso trabalho. Vocês trabalham a vários níveis. Exatamente. Eu estava aqui com muita atenção, porque de facto foram aqui ditas coisas muito importantes que acontecem muito no nosso dia-a-dia, nomeadamente nas entrevistas de trabalho, e quando as pessoas nos chegam, elas chegam logo, nomeadamente pessoas com alguma diferença, e não falamos só da diferença que nós estereotipamos na nossa cabeça, outro tipo de diferença, entram logo, eu não vou ter hipóteses e portanto eu não me sinto preparada para, e não vou conseguir, e nós temos algumas parcerias com empresas e é de louvar que algumas empresas já vão conseguir assumir o preconceito, porque muitas não o fazem, dizem, nós temos um projeto de inclusão, mas depois quando nós colocamos as pessoas mesmo bem vestidas, mesmo com confiança numa determinada situação e fazemos o acompanhamento, não há ninguém depois dentro das empresas que consiga adaptar e integrar estas pessoas no contexto profissional, que é uma coisa que todos precisamos. Porquê? Porque todos nós, e eu acho que todos nós somos diferentes, não é? Pronto, há pessoas que se adaptam melhor profissionalmente, e eu já trabalhei em muitos ambientes corporativos no passado. Há trabalhos que nós temos mais dificuldade de nos adaptar, outras menos dificuldade. Há determinadas pessoas, não só na questão da doença mental, da questão da mobilidade, que nas empresas depois não conseguem, fala-se muito neste tema da diversidade e inclusão, mas depois não conseguem acompanhar estas pessoas. E o retorno... Isso nesse campo há uma questão muitas vezes até física, não é? Do tipo de espaço onde estas pessoas têm de trabalhar. Há vários outros perfis que sofrem esses mesmos preconceitos por razões completamente diferentes, não é? Como, por exemplo, a questão da etnia, a questão do género. Que tipo de mulheres é que chegam à Dress for Success? E com que tipo de questões? Todo tipo de mulheres. A questão da etnia é um problema, a questão da opção sexual também, a questão de ter passado por um processo de reclusa e que a sociedade não está pronta a receber, a questão de ser uma mãe a quem lhe foram tirados os filhos porque está num processo de estar sozinha por incapacidade financeira. Quem é que vai acreditar nesta mulher que perdeu os filhos e, portanto, emocionalmente, porque não tinha capacidade de pós-criar, porque passou por processos muito complicados. Hoje em dia, tudo é um problema para estas mulheres que chegam. Elas trazem
imensas dificuldades de integração, não só profissional, como pessoal, como gostarem delas mesmas. Começa por aí, elas não gostam delas. E como é que trabalhamos nesse sentido? Como é que se ensina alguém a gostar de si próprio? Eu acredito que isso seja um trabalho Olha, muito é assim, de fundo, não é? quando eu cheguei aqui e me disse que eu tinha uma voz bem colocada, que foi uma coisa que eu não trabalhei, é exatamente isto que acontece, é olhar para elas e começarmos logo desde o primeiro momento a mostrar-lhes exaltar alguma o que elas segurança têm de... e a fazê-las entender que nós também somos pessoas com problemas e com dificuldades e tivemos que os ultrapassar. E eu acho que é este confronto e elas perceberem que isto são mulheres normais, reais, que estão neste projeto, que também têm imensos problemas e enfrentaram imensos desafios na vida, que não vamos partilhá-los ali naquele momento, mas que isso percebe-se logo no primeiro contacto, no momento da empatia. E passar para elas esta energia. Quando elas entram, primeiro entram numa boutique. Sim. É um espaço que não tem nada a ver com o projeto social. É um espaço lindíssimo. Depois tem uma marcação, não vão receber a roupa porque depois há uma consultora que olha para elas e lhes faz uma análise corporal. Não importa se é gorda, se é alta, se é baixa, se nunca arranjou os pés na vida, se não sabe pôr um batom, enfim. É feita essa análise. Esse reconhecimento, não é? Depois é dada uma atenção. Estranhamente, a consultora, que não é uma psicóloga, é uma mulher normal que tirou esta área da consultoria de imagem, que também é uma coisa muito recente, começa a receber imensas partilhas da pessoa que está ali, porque a pessoa começa a descontrair e começa-se a sentir valorizada. Pronto. Depois temos que muitas destas pessoas que vão, na sua habitação não têm um espaço digno para pendurarem a roupa, como nós temos, um roupeiro. Pronto. Vivem em condições muito degradadas. Quando levam dali tudo preparado, tudo lavado, tudo combinado, e chegam a casa e penduram, seja onde forem, que seja atrás da porta, e sabem que quando houver uma situação destas, aquela roupa está própria para vestirem e que lhes serve, e que está boa e que foi arranjada e está à medida delas, muda tudo. Sim. Muitas vezes é este passo de alguém dar-nos atenção, alguém dar-nos existência. Paulo, no teu caso, que já partilhaste connosco que não tinhas grandes referências, é muito raro chegar-se tão cedo a um lugar como, por exemplo, o teu, o lugar de eu quero ser ator, e começares tão cedo no palco, um espaço onde temos os olhos postos em nós. Como é que esse percurso aconteceu em ti? Como é que tu percebeste que querias ser ator, percebeste que aquele lugar de destaque era um lugar onde tu fazias sentido? Que dificuldades é que tiveste nessa interação com colegas, Conta-nos tudo. Olha, a minha primeira peça de teatro eu fui logo rotulado. Tinha 6 anos, eu era o mais pequenino, usava próteses, vestiram-me uma fralda e fiz de Menino Jesus. Uhum. Bem, não há pior coisa para um ator que é estar 1 hora numa peça de teatro sem diálogos. Pois, numa manjedoura. Numa manjedoura. Mas pronto, foi logo aquele rótulo. É ele. Sim. E aquilo levou-me a pensar assim, não, mas eu quero mais. Eu gostava de mais. E depois a isso foi uma coisa muito importante que focou. Eu acreditares em ti. Porque por muito que a tua equipa trabalhe aqui na parte mais corporativa, por muito que os teus colegas te digam que tu vais conseguir, ou os teus chefes te digam que tu vais lá chegar, tu só chegas onde quiseres, ou onde ambicionares, se acreditares tu em ti primeiro. E eu ali comecei a acreditar em mim. Eu dizia, eu tenho mais capacidade do que isto, eu quero mais. E o facto de tu quereres mais e não teres medo de arriscares, mas ao fim e ao cabo perceberes que nem sempre vais conseguir, que vais tropeçar muitas vezes, foi isso que me levou a querer mais, a avançar, a acreditar em mim, mas ter a consciência que nem sempre eu vou conseguir. E como é que tu conseguiste, imagino que muitos dos teus papéis estejam colados à pessoa com deficiência, não é? Como é que tu conseguiste trabalhar para além disso? Porque é muito redutor enquanto ator tu fazeres sempre de ti próprio e trazer sempre as tuas questões, não é? Sim. Como é que tu conseguiste dar essa volta? Primeiro percebi que tinha que ser assim, porque é normal, tinha que ser assim. A minha primeira personagem em ficção nacional, eu fazia um advogado que até meio da novela nunca o filmaram da cintura para cima. Sim. E isso aí são conquistas que tens que fazer. Eu falava abertamente, eu dizia, assumam-me, abram-me os planos, as pessoas têm que me ver, porque o júri é quem está em casa, não, tem que haver coragem, primeiro que tudo, para quem escreve, para quem realiza, para quem contrata,
para quem inclui, tem que haver coragem, primeiro. E comunicação. Sim. E dizeres abertamente aquilo que gostas ou aquilo que não gostas. E eu dizia, não, assumam-me, eu estou aqui, é isto que eu quero, eu vim para aqui para agarrar isto. Então assumam-me, porque também havia aquele receio de me explorarem, ou de explorarem a minha imagem de forma... Sim. E depois tu consegues levar o teu caminho, tu consegues perceber. A minha personagem estava escrita que chorava muitas vezes e eu nunca chorei. Porque senão havia aquela imagem do coitadinho. Do coitadinho, claro. E eu não, eu tenho que ser uma personagem forte. Tu depois também consegues levar o teu caminho, ou escolheres o teu caminho. Mas eu percebi que tinha que ser assim. Inicialmente tinha que ser assim. Se eu queria ser aceite, eles iam-me explorar muito pouco. Sim. E depois é comunicação, é o dizeres aquilo que queres, ou aquilo que gostas, ou aquilo que não gostas. Isso é muito importante. E não calares-te e resumires-te. Pronto, agora é isto, estou filmado a cintura para cima e chega. Não chega. E resolveste usar esse não chega para fazer disso um bocadinho missão e tornaste-te palestrante motivacional. Foi. Imagino que te cruzes com muita gente que te despeja a sua história em cima, que te pede ajuda. Quais são os apelos mais frequentes? Olha, houve uma coisa que eu sempre frisei, que não quero que as pessoas olhem para mim e pensem, se ele conseguiu sem pernas ou sem mãos, eu também tenho conseguido. Não. Então eu, nas minhas palestras, eu coloco-me num patamar onde as pessoas percebem que se eu chego lá, elas também chegam. E não pela minha condição, mas pela minha força de vontade, ou pela minha resiliência, ou pela superação, e não pela condição física. Ela existe, é inerente, está aqui, é visível, mas a minha palestra passa muito pouco por isto. Eu falo-te muito no acreditares no teu valor, nas tuas capacidades, no perceberes que tens que falhar e não se vence sempre, porque uma palestra... Eu não gosto que se chame palestra de motivação, porque a minha motivação pode ser diferente da vossa. Sim. É uma palestra de superação, onde tu te revês ou porque és mãe, ou porque és avó, ou porque superaste alguma dificuldade, ou porque foste excluída de certa forma, e não pela condição. É ampla, não é? É ampla, para sim, todos. sim, É para todos sim. que precisem de Então algum tipo de motivação para acreditarem em o si. feedback que eu recebo do público é esse. Eu tive, por exemplo, há pouco tempo uma palestra em Londres, onde o CEO era asiático, era chinês, uma pessoa muito fria, que me contavam que a meio das palestras ia embora, e ele no final chegou ao pé de mim e disse-me, sabes onde é que eu vou agora? Vou para casa e vou passear com os meus filhos, porque faço isso muito poucas vezes. E eu ali percebi que fiz a diferença naquele momento. Se calhar ele dava pouca importância àquilo que tinha atrás da porta de casa. E como a minha palestra é muito baseada no amor, ele percebeu que chega de trabalhar por hoje e vou para casa. Porque também é importante essa tridimensionalidade, Claro. não é? Não nos mantermos agarrados a uma narrativa de nós somos isto. Nós somos muitas coisas, não é? E podemos tocar várias pessoas por vários motivos. Acho Sem que dúvida. o amor acaba por conquistar a todos os níveis. Telma, tenho um desafio para ti. Diz-me. Nós perguntámos aqui aos colegas na IKEA que questão é que gostariam de ver colocada neste episódio. E uma das perguntas que recebemos foi como colocar o tema body positive no contexto profissional sem expor excessivamente a privacidade de um colaborador. Certo. Como é que isso se pode fazer sem irmos ao lugar privado e íntimo de cada um? Certo. Eu acho que a IKEA tem uma preocupação muito grande com as pessoas que trabalham connosco. Nós trabalhamos com pessoas, cada uma delas tem as suas preocupações individuais, as suas ansiedades, e como seres individuais querem ver essas preocupações a serem acolhidas, e nós temos aqui uma série de ferramentas que podem ser canalizadas para isso mesmo. Acho que em primeiro lugar é muito importante continuarmos a falar deste tema assim de uma forma aberta e positiva como estamos a fazer hoje, e acho que mostrarmos que existe um ambiente seguro em que as pessoas podem explorar e que não tem que ser um tema tabu, aqui dentro da IKEA acaba por ser também um mecanismo de encorajamento para estas pessoas falarem sobre isto de forma aberta e positiva. Por outro lado, nós temos outras ferramentas que nós podemos usar, como eu estava a dizer. Nós temos a medicina no trabalho, por exemplo, se as pessoas tiverem algumas ansiedades em relação a aspectos mais de saúde, porque nós sabemos que algumas condições físicas podem também ter problemas de saúde associados e, portanto, as pessoas podem recorrer à medicina do trabalho, em que os assuntos são também tratados de uma forma altamente confidencial, portanto, podem ter essa segurança de partilharem com a médica ou com o médico e terem o acolhimento e o tratamento adequado, se for o caso.
E para além disso temos também o nosso programa Contigo, que acaba por ter mais um teor psicológico, não tanto físico, em que nós disponibilizamos apoio psicológico se a pessoa assim necessitar, até porque também sabemos que alguns aspectos físicos podem trazer algumas problemáticas relacionadas com a saúde mental, nomeadamente a autoconfiança ou a autoestima, e o apoio psicológico pode ser fundamental para trabalhar estas questões nas pessoas e também, mais uma vez, fazer com que elas se sintam mais encorajadas para pertencer às suas diferentes esferas da vida, não só em participar em processos de recrutamento, mas para serem pessoas e participarem nas esferas da vida de forma ativa. Acho que podemos transformar o discurso, não ver como algo diferente ou limitante, mas como algo que pode ser bom, porque pode trazer diversidade, pode trazer diferentes backgrounds, experiências diferentes. Portanto, conseguir incutir este espírito de não é algo necessariamente mau, pode trazer coisas muito boas e muito diferentes e que podem fazer da pessoa única até. Cada pessoa é única, mas claro que quanto mais experiências ela trouxer e quanto mais for diferente o seu background, mais diversidade nos traz, e isso acaba por ser também muito único. E acho que há esta pressão social, como eu estava a dizer, mas que começa desde muito cedo nas escolas, e é um tema que nós já falámos. Acho que o bullying é muito atual ainda, continua a ser muito atual e começa a ser acerca de tudo. Não é só acerca de a pequena diferença. Agora existe bullying para tudo o que seja fora do comum ou que não seja tão normativo de se ver. Sim, as agressões são cada vez mais micro, não é? Exatamente. E acho que há uma questão que também nós temos em sociedade. Hoje em dia costumamos dizer que o bullying já não é atual e que fazemos muita questão de coisas que são coisas pequeninas e que já não acontece. Desvalorizamos. Portanto, exatamente. Mais uma vez assumir que isto acontece, acho que é o primeiro passo para conseguirmos melhorar. E também, lá está, mostrar a estas pessoas que elas têm valor. Mais uma vez, se calhar começar por valorizar aquilo que elas têm de bom. Exatamente. É começar a desconstruir isto tudo. Paula há bocadinho disse, eu era o menino Jesus. Tem noção que o menino Jesus é o bebê mais bonito do mundo. Pronto, se calhar não foi por isso que foi escolhido para ser o menino Jesus. Se calhar porque era um bebê muito bonito. É preciso desconstruir isto. Como é que as empresas se podem posicionar em relação a isto para efetivamente pormos em prática aquilo que todos dizemos e que temos consciência que é o que é certo, não é? De que o que é normal é ser diferente, porque não há duas coisas iguais, não é? Acho que em primeiro lugar é ouvirmos das próprias pessoas, chegarmos junto delas e percebermos quais são as reais necessidades delas. Como é que nós podemos trabalho adaptar... de aproximação. Exatamente. Como é que nós podemos adaptar este local a ti? O que é que precisas exatamente para te sentir bem neste local? Para fazer face às tuas necessidades e àquilo que é a tua característica? E acho que é muito importante nós ouvirmos as pessoas e não assumirmos logo porque a pessoa tem uma característica específica que vai precisar de alguma coisa em específico. Portanto, até pode não precisar. Então acho que nada como ouvir as pessoas e perguntar mesmo. E nós, quando fazemos recrutamento aqui na IKEA, nós pensamos muito na perspectiva de, para já, ouvir o conteúdo que o candidato nos traz e esquecer aquilo que é, por enquanto, a característica física ou aquilo que pode ser uma limitação. Primeiro ouvimos o conteúdo, ouvimos a história, percebemos o perfil da pessoa, em que lugar é que se encaixa melhor e em que função. Tal como todos os outros candidatos, é assim que nós funcionamos, e a partir daí perceber, ok, esta pessoa encaixa nesta função. Então, vou olhar para o local em que esta função é feita, seja em loja, seja numa parte específica da loja, como é que isto está feito para todos os outros colaboradores que lá estão? Como é que nós podemos adaptar este local à pessoa? Levamos a pessoa até ao local, até muitas das vezes, e percebemos, olha, nós funcionamos desta forma, como é que tu achas que nós podemos adaptar este local para servir as tuas necessidades e para que tu te sintas melhor? E acabamos por aprender não só para os nossos colaboradores, mas também para os nossos clientes, que é muito importante. A nossa máxima na IKEA é sempre ser para a maioria das pessoas, como sabemos, e, portanto, muitas das vezes ouvimos de experiências de colaboradores nossos que têm necessidades específicas, pode não ser uma deficiência propriamente dita, mas outro tipo de necessidades, e acabamos por adaptar também para os nossos clientes, e isso faz com que nós tenhamos uma loja mais inclusiva e uma empresa cada vez mais inclusiva em que todas as pessoas se sentem bem-vindas.
Por exemplo, tivemos uma situação em que uma colaboradora nossa que é cega disse, olhem, eu não consigo tirar café na nossa cantina porque não existe uma leitura em braille para tirar o café e eu não tenho autonomia para fazer isto. A partir daí fizemos esse pedido para ter então uma adaptação em braille. Não é uma coisa muito dispendiosa se nós pensarmos, portanto até é fácil de se adaptar. Sim. E levar isso até para a nossa loja, para que os nossos clientes também, que possam ter dificuldades de visão ou ser até cegos, possam ter autonomia nas suas tarefas diárias e possam tirar o seu cafezinho perfeitamente. Portanto, disponibilidade para ouvir e aprender sempre, não é? Exatamente. Dirias que é a base. Exatamente. Eu imagino que, se calhar não desde as pinturas rupestres, mas desde o momento em que se pintou o primeiro retrato, que se tirou a primeira fotografia, que se começou a fazer cinema, que há esta pressão sobre a imagem, não é? E há uma ideia de o ideal, a imagem ideal. Muito se tem evoluído desde então, acredito que sim. Como é que vocês imaginam que deveria ou poderia ser a evolução neste sentido, de sermos todos mais positivos em relação ao nosso e aos outros corpos com quem nos cruzamos nos próximos 20 anos? O que é que pode evoluir, o que é que deve evoluir, o que é que se pode fazer, que caminho é que há para crescermos? Essa pergunta não é fácil. Já foi feito muito. Eu confesso que já foi feito muito. Já há uma preocupação e isso é importante. Quando as pessoas já se preocupam, já no meu caso, na ficção, já há muito a realidade do dia-a-dia de cada pessoa. A igualdade de género, a etnia, pessoas com limitações, já existe. A preocupação de passar para o ecrã o que é verdade, o que é real. Mas é preciso fazer muito mais e não sei se daqui a 20 anos estará melhor ou não, acredito que sim, mas uma barreira arquitetónica é de fácil adaptação. E se eu não conseguisse subir um degrau, eu peço ajuda, não é um sinal de fraqueza, é um sinal de caráter. Sim. Agora, tem que acabar de uma vez por todas o preconceito, e isso não sei se algum dia vai acontecer, espero que sim, porque quando nós, com diferenças étnicas, religiosas, sexuais, de tudo, formos olhados como igualdades e não como minorias, então o mundo será perfeito. Isso é um caminho muito longo que os meus filhos vão passar, os meus netos, os meus bisnetos, e é isso que tem que se mudar. Ganhar coragem, aceitação e mudar a mentalidade, porque as barreiras arquitetónicas são fáceis. Telma, o que é que nós podemos fazer para perseguir esta utopia nos próximos 20 anos? Eu acho que a mentalidade é sempre algo muito difícil de mudar. Nós podemos mudar políticas, podemos mudar todas as nossas práticas, mas a mentalidade é algo que demora muitos anos a ser mudada. E se nós tivermos sempre um mindset de que ainda temos algo a melhorar, que ainda não estamos no ponto perfeito e que temos que continuar a trabalhar para a melhoria, eu acho que isso também nos permite sempre trabalhar e apostar e também verificar aquilo que pode ser melhorado, ouvindo, lá está, junto das pessoas e também percebendo nos nossos contextos aquilo que pode ser melhor. Teresa, como é que customizamos as nossas almas para daqui a 20 anos estarmos despidos, não vestidos, mas despidos destas limitações, destas crenças limitantes? Eu acho que o preconceito vai sempre existir. Eu confesso que acho que isso vai ser difícil, mas eu acho que começa tudo na educação, começa tudo nas nossas casas, nos nossos filhos, passarmos mesmo a estas mães com quem nós trabalhamos e depois falarmos nas escolas para eles aprenderem-se a respeitar quem é diferente deles. Começa um bocadinho por aí, pelo menos eu quando eduquei os meus tentei ver esse cuidado. E eu acho que sermos mais próximos, eu sei que sou muito mais velha e esta questão das redes sociais é uma coisa que hoje em dia, mas nós temos que, eu sou muito de me levantar da cadeira e ter com as pessoas, eu gosto muito de ver as pessoas nos olhos, eu acho que isso é importante, porque tudo o que se passa à distância e os contactos telefónicos, eu sou muito de me levantar e ter, vou ver, vou falar, vou olhar nos olhos, isto muda muito. Acho que temos que aprender a estar mais próximos uns dos outros, a escutar as pessoas, ter mais empresas sensibilizadas para estas questões e readaptar o seu recrutamento, o seu feedback. Disse aqui uma coisa muito importante, o feedback. Nós temos muitas situações de eu fui e o feedback estou horrível e entram a chorar e não serviu de nada e as pessoas... Pronto. Às vezes temos que saber dar esse feedback. E isso também se aprende. Não se aprende nas faculdades. Nós não aprendemos tudo nas faculdades, nós aprendemos muita coisa na nossa vida real. E com esta proximidade, eu acho que é o futuro, daqui para a frente, sabermos fazer um balanço entre
tudo o que é comunicação nas redes sociais e tudo o que é estarmos perto, estarmos juntos, sermos mais humanos e passarmos isto aos nossos filhos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a nós. Não falamos das redes sociais, que daria todo um novo programa, não é? A forma como elas também vieram pressionar um bocadinho esta imagem do que é perfeito, Sim. do que é ideal, as vidas ideais, as famílias ideais, os corpos ideais. Mas ficará para uma outra oportunidade. Se gostaram deste episódio e não querem esperar pelo próximo, recomendo que ouçam os episódios anteriores, da temporada anterior, das temporadas anteriores. Temos muitos, nomeadamente a Capicua, a falar sobre o empoderamento das mulheres, a Janizau e a Maria Gil a falar sobre etnia e liderança, também a Catarina Oliveira, da Espécie Rara, sobre rodas, a falar sobre capacitismos. Há muitos episódios, passem por lá, deixem o vosso comentário nas redes da IKEA e no próximo episódio, juntem-se novamente a nós, vamos falar sobre sustentabilidade. Como é que a sustentabilidade se liga a uma ideia de diversidade, equidade e inclusão? Será para todos? Estará apenas dependente do nosso poder de compra? Acho que a resposta pode surpreendê-lo, surpreendê-la, surpreender-vos. Por isso, regressem connosco. Até já!